Já ouviste falar deste livro, A Revolução de uma Palha, de Masanobu Fukuoka, em que ele fala da agricultura selvagem? Já leste este livro? Não? Bem, é dele que vamos falar hoje porque é um livro que te recomendo 100% a ler. Olá malta, daqui David e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos estar aqui neste primeiro vídeo desta saga de vídeos onde te vou recomendar algo que eu uso, adoro e acho que te pode ser útil. E nada melhor do que começar por este livro incrível do Fukuoka, em que ele fala da agricultura selvagem. Já vamos ver o que é isto, a agricultura selvagem, quais é que são os princípios dela e tudo isso. Qual é o Fukuoka? Um japonês incrível que viveu até há não tanto tempo assim, se calhar já morreu há mais de 10 anos, mas ainda teve cá bastante tempo, fez imensas coisas e deixou cá trabalhos incríveis para nós podermos ainda beber da sua perspectiva e tudo isso. E este livro é um desses exemplos incríveis. O Fukuoka começou por trabalhar em microbiologia, onde ele percebia o ciclo de doenças de certos fungos e tudo isso, o que é algo interessante também. E depois, mais tarde, decidiu começar a dar vida às suas filosofias de vida, começar a dar vida à filosofia que ele tinha, né, tinha em mente, em como trabalhar com a natureza e tudo isso. Por isso começou a dar vida a essa filosofia, começou a viver essa filosofia, e este livro é o resultado de todas essas experiências, de todos esses anos usar essa agricultura selvagem e tudo isso que ele defendia e acreditava. E este livro está cheio de coisas incríveis. No entanto, sem dúvida que temos que adaptar algumas coisas para este livro. Certas coisas usadas aqui, ou todas as coisas usadas aqui, são usadas no Japão, ou foram usadas no Japão, o clima de lá é diferente. No entanto, não quer dizer que estes conceitos e estes princípios não resultem aqui, porque sem dúvida que resultam. E deixa-me falar-te um pouco de quais são os 4 princípios da agricultura selvagem. E os 4 princípios, o primeiro de todos é não cultivar. Ou seja, o que ele quer dizer por isto é não revirares o solo. Esse é o primeiro princípio da agricultura selvagem, é não revirares o solo. Segundo princípio é não usar qualquer tipo de fertilizantes químicos, nem, e esta é uma cena que pode admirar, mas nem composto preparado. Ou seja, não usar fertilizantes químicos, nem composto. E isto pode ser tipo estranho, porque é que ele não diz para não usarmos composto? Esse é um dos princípios, é o segundo princípio que ele fala em não usar composto preparado. E a razão é que a agricultura selvagem defende uma agricultura de não ação. Não é que não faças nada, mas é que não faças nada que seja inútil. Essa é um pouco a cena dele. E como ele vê, por exemplo, revirar o sol é algo que é inútil, é algo que a natureza não faz, e por isso, porque é que eu vou fazer? Ok, vou experimentar não fazer, e experimentar não fazer durante 20 e tal anos, e teve super bons resultados, ok, malta? Por isso, fica a dica. E quanto ao composto, o que ele faz e a maneira como ele vê isto é que composto é algo bom. No entanto, tens todo aquele trabalho de juntar todos os ingredientes num só sítio, revirares aquele sítio em sistema, tens que andar ali, tens todo aquele trabalho, e a forma que ele pensa de não ação é tipo: e se eu não fizer este composto, que outra forma é que eu tenho de aumentar a fertilidade do solo? E uma das formas que ele usa, para além de ter sempre plantas naquele solo, tem sempre o solo coberto com plantas, e uma das plantas assim a sair logo é o trevo branco. Tem o solo coberto de trevo branco, sempre com trevo branco. Sempre com trevo branco. E depois tem outras culturas, ele cultiva com outras culturas, cultiva um cultivo de inverno é cereais de inverno, e o de verão é arroz, maioritariamente. Depois tem outros sítios onde cultiva outras coisas, tais como tangerinas e tais como vegetais que também usa, que cultiva em modo selvagem, que é uma coisa incrível. E que ele diz tudo aqui. Ok, onde é que nós íamos? Composto. Então é que ele usa, de que forma é que ele também aumenta a fertilidade? Coloca toda essa matéria orgânica também. Ou seja, para além de ter plantas sempre a cobrir aquele solo, tem o solo também sempre coberto com matéria orgânica, porque depois de cultivar todos aqueles cereais e o arroz, toda a palha, e toda a palha mesmo, volta para o solo. Toda a palha volta para o solo e volta a cobrir todo aquele solo. E isso é uma cena sem dúvida que resulta super bem, e eu próprio também já comprovei ambas. Não revirar o solo e colocar matéria orgânica e ter sempre algo verde lá é das melhores coisas até a ver que eu já experimentei, e é incrível. Recomendo sem dúvida. Ok. Quanto ao composto, outra coisa que ele faz é... Ok, já tens ali todo aquele carbono. Tens todo aquele carbono, toda aquela palha em cima do solo. O que é que ele faz a seguir?
adiciona algum azoto. Já tens lá o trevo a dar algum daquele azoto. No entanto, o que ele faz é espalhar algum do esterco cru de galinha. Esterco cru de galinha é o que ele usava para espalhar por algumas partes do terreno, nem espalhava por todas. Mas usava isso para espalhar e assim, dessa forma, já tinhas ali o azoto e o carbono. E fazias um composto, entre aspas, claro que é diferente, mas fazias um composto diretamente no sítio. E dessa forma, lá está, aquela filosofia de não ação. O que é que eu posso não fazer para conseguir ter aumentar a fertilidade da mesma? O que é que eu posso não fazer para conseguir esse mesmo resultado? Ou melhor, e essa era uma das filosofias dele, não era de não fazer nada todo, porque quando ele experimentou essa filosofia de não fazer nada todo, de abandonar os locais, ele eliminou cerca de 400 árvores, ou o que foi, algo assim, uma data de hectares com laranjeiras ou tangerinas do pai dele que ele eliminou, que ele matou devido ao abandono, devido a nunca mais podar. E quanto à poda, já podemos falar a seguir, mas vamos falar agora. Quanto a poda, a cena de... A razão pela qual ele eliminou, ele matou essas árvores foi que deixou de podar árvores que estavam super habituadas a serem podadas ano após ano. E essa fazia toda a diferença, porque o que ele fez foi... Ok, e se eu abandonar estas árvores? Porque foi o que ele fez, ele abandonou as árvores. E aconteceu, o resultado foi que morreram devido a ramos que nasceram pelo meio e tudo isso, e depois falta de ar a passar, e se originou doenças lá, e estrangulamentos e coisas assim, e as árvores deram de si. E por isso, algo que ele faz é não poda árvores que, por exemplo, semeia ou que nunca foram podadas. Ele não as poda, ele deixa-as crescer da forma natural, que uma árvore foi desenhada, entre aspas, para crescer, ou seja, tem a sua forma natural para crescer. No entanto, as árvores que tenham sido podadas, o que ele faz é podas de reparação para que essas árvores possam chegar ao... Como é que eu vou dizer? Possam chegar a um ponto em que já não é preciso podá-las, e essa é que é a cena. Tal como o Pipo uma vez disse, que ele anda a aprender a podar para deixar de podar. Eu adoro isso. E por incrível que pareça também, este livro foi-me oferecido pelo Pipo. Por isso, Pipo, obrigado pelo livro. E, ok, já estamos a falar do quê? Isto é o segundo princípio de não usar fertilizantes químicos nem composto preparado. Esse era o segundo princípio. Terceiro princípio, não mondar. Não mondar mecanicamente nem quimicamente. Esse era o terceiro princípio da agricultura selvagem de Fukuoka. E aqui é isto, é não arrancares ervas daninhas nem cortares nada. E uma das formas, ele não tinha muitas ervas daninhas nos campos deles, e uma das formas que ele usava era, para além de ter sempre o solo coberto com um cover crop, com trevo branco neste caso, e algumas outras plantas também, mas podem ter sempre essa cobertura de solo, também tinha sempre matéria orgânica em cima do solo, e isso só por si previne imenso o crescimento das ervas daninhas. Uma outra cena que ele usava, e uma outra dica, fica aqui, que vais aprender muitas delas aqui neste livro, mas uma outra dica era que ele semeava a próxima cultura quando a cultura atual ou anterior ainda estava em crescimento, ou já estava a secar no seu processo de secagem, mas quando tudo ainda estava em pé, ele já andava a lançar sementes para cima, e dessa forma não só prevenia que muitos bichos fossem lá comer essas plantas, mas também dava um avanço a essas plantas de germinarem, e depois quando ele colhesse todo o arroz, por exemplo, já tinha lá todo o trigo e toda a cevada e todas essas coisas assim já a crescerem lá. Não sei se era cevada, mas aveia a crescerem lá também. E isso, sem dúvida, dava um grande avanço às ervas daninhas, e era uma das formas que ele usava. Por isso, o terceiro princípio é não mondar, nem mecânica nem quimicamente. Quanto ao quarto princípio e último, é não teres qualquer tipo de dependência de químicos, sejam eles quais forem, de fungicidas, de herbicidas, de pesticidas, de raidocidas ou qualquer outro preparado. Não teres qualquer tipo de dependência. E não é que ele não usasse, ele usava para cochonilha, usava um preparado à base de óleo de máquina e muito diluído, tipo um pedacinho de óleo para 200 litros ou o que era, não sei bem. E usava isso apenas muito esporadicamente, ou seja, ele de todo não dependia desse químico. No entanto, se fosse realmente necessário, ele usava um desses que funciona, segundo ele, e que não era tão nocivo aos micro-organismos benéficos ou outros seres benéficos, insetos e tudo isso, ok? Isso era o que ele dizia, por isso não seres dependente de químicos, sejam eles quais forem, é o quarto princípio. E é isto, malta. Nestes quatro princípios dá para falar um pouco, um pedacinho
do que é isto, a agricultura selvagem, mas este livro fala muito mais do que isto, fala imenso disso. Por isso já te falámos aqui destes 4 princípios. Deixa-me dizer-te outra coisa. Ele usava também muito a sementeira direta, ou seja, agarrava nas sementes e espalhava pelo campo. Era a forma como ele usava. Não usava máquinas também neste caso, e ao ler este livro vais perceber porque a razão dele não o fazer. E quanto às sementes, por exemplo, uma grande parte que ele fazia era simplesmente agarrava nas sementes e colocava no solo. No entanto, certas sementes eram comidas por certos pássaros, e tudo depende da situação, claro, mas muitas destas sementes eram comidas, eram devoradas por pássaros, por formigas, por outros seres que comiam essas sementes. Outras eram também, acabavam por apodrecer por vezes. Então um método que ele também usava era as chamadas seed bombs, ou aquelas bolas de argila com sementes lá dentro. E isso era uma das técnicas que ele também usava para espalhar sementes por todo o campo. E essa é uma técnica incrível. Ou seja, ficavas ali com as sementes dentro daquela bola de argila que só começavam a germinar quando as condições estavam ideais para essas plantas começarem a germinar. E já estavam a germinar na terra. E as sementes germinam muito melhor na terra do que em cima de matéria orgânica, por exemplo. Por isso tens aí um 2 em 1, ou um 3 em 1, ou um quadruplo em 1, porque essas bolas têm 1001 funções. E os pássaros também não vão conseguir comer as sementes nessas bolas, porque eles não comem a argila, por exemplo, ou as formigas também não vão conseguir levar as sementes que estão dentro dessas bolas. Por isso, essa foi uma das técnicas que ele usava, e usava bem. Por exemplo, num dia ele fazia seed bombs, fazia bolas de sementes suficientes para espalhar em 2 hectares. Por isso, é uma técnica interessante, entre muitas outras coisas que vais aprender aqui neste livro. Por isso, procura este livro online se o quiseres ler online, ou então se o quiseres comprar, então tem um link que está aí em cima ou cá em baixo. Vai a esse link e depois vais ter locais onde podes comprar este livro. E se comprares através desses links, vais estar a contribuir para este projeto com alguns cêntimos, mas ainda assim esses cêntimos já vão dar para comprar mais sementes para nós podermos regenerar mais pedacinhos aqui do terreno, ok? Por isso vai ser para isso que elas vão servir. E lá está. Se quiseres comprar, compra através destes links que estão na descrição. E se quiseres procura na net, de certeza que vais encontrar uma versão online deste livro, algures. Mas é sem dúvida um livro que eu te recomendo. Estou a rever outra vez este livro e não te fiques apenas por ler o livro, mas pratica algumas das coisas que ele aqui fala. Nem que não tenhas que praticar para sempre, mas experimenta num pedacinho de terra a usares o método de agricultura selvagem. Porque não? E uma das coisas que ele fazia também era, ele tinha arroz em sequeiro. Ou seja, o arroz, nós quando pensamos no arrozal, nós vemos aquele campo inundado de água, mas não era assim que ele fazia. Ele inundava o campo uma vez, simplesmente para que o crescimento do trevo e das ervas daninhas fosse acalmado. Não para as matar, mas simplesmente para acalmar e para dar um avanço ao milho que já estava a crescer. Assim, dessa forma, deu um avanço ao milho e as outras plantas acalmavam um pouco. E depois ele removia toda a água daquele espaço ali, removia toda essa água, e a partir daí esse terreno não ia ser mais alagado, a não ser quando regava uma ou outra vez. Não muitas vezes, porque lá está, o Japão, o clima é um bocado diferente daqui. Mas lá está, uma técnica interessante e uma forma que ele usava da observação, e viu que o arroz nasce naturalmente assim também, não precisa estar sempre inundado, e que quando está inundado, muitos problemas surgem daí. Por isso é algo interessante, ok, malta? Muito aqui neste livro, muita perspectiva, uma perspectiva super interessante aqui do Fukuoka neste livro, super fixe. Recomendo vivamente a ler, porque é dos livros que eu mais adorei de ler, e adoro ter este livro aqui comigo. É sempre uma inspiração também este livro, e técnicas nice deste livro, e perspectivas super interessantes de ver as coisas. Por isso, embebeda-te aqui neste livro incrível. Observa esta observação que ele faz, bebe aqui desta perspectiva incrível do Fukuoka e malta, torna-te uma solução, torna-te uma mudança que queres ver no mundo, regenera o teu espaço. E já sabes, se for para regenerar, nós podemos ajudar, lembra-te disso, e este livro também te pode ajudar, sem dúvida. Por isso, se quiseres comprar este livro, o link está na descrição, e comprando a partir de lá vai estar a ajudar este projeto a continuar e a semear mais um bocadinho, a regenerar mais espaços. E é isto, malta. Por isso, obrigado por estares aí. A Revolução de uma Palha é a primeira dica de sempre, e eu 100% recomendo este livro. Obrigado. E até à próxima.